Meu nome é Bruno Costa, né? Sou do curso de licenciatura em Geografia e a gente vai falar de um assunto importante, né? Que é a questão da inclusão educacional. Muito se fala na questão da inclusão educacional, é uma questão, né, constitucional, né, que deve ser, né, direito de todos e a gente, né, evidentemente deve trabalhar nessas proposições, né? Então, essa ideia de uma escola de, todo de todos e para todos é fundamental nesse processo, né, de inclusão, né, social, educacional e de suma importância para que a gente tenha uma sociedade melhor. Não há dúvida, né, de quando você tem uma integração, uma interação entre pessoas com deficiências e pessoas não deficientes, né, isso vai ser bom exatamente para todos. E aí, está na legislação, né? Isso é lei, né? No artigo 205 da Constituição Federal está dizendo que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Isso deve ser incentivado, isso deve ser corroborado pela sociedade, que vai desenvolver a pessoa, o ser humano, né, tanto para a cidadania, quanto para o trabalho, quanto para a vida em sociedade. Então, é mais do que de uma questão só de legislação, é uma questão de identificação enquanto ser humano. Então, isso é muito mais do que só papel e lei, é uma questão de humanidade. E aí nós tivemos, né, avanços históricos, porque se a gente for retroceder lá atrás, né, a gente vai observar que essa questão da deficiência ela sempre foi abordada numa concepção científica, médica, e aí você cria todo um processo, né, de exclusão, né, de afastamento. E aí o mundo foi avançando nas discussões. Observe que, principalmente a partir dos anos 90, né, e no Brasil, com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, ela já mostra, evidentemente, que educação é direito para todos, direito de todos. Quando a gente fala todos, são todos, né? E depois a gente avançou, né, com a política de integração da pessoa portadora com deficiência, diversas intervenções, conferências, convenções, congressos internacionais avançaram nessa questão da inclusão, né, do não preconceito com a pessoa com deficiência, da importância da inclusão. E aí nós temos a Declaração de Salamanca. A LDB brasileira foi um avanço extraordinário na concepção da educação brasileira e nesse processo dessa educação mais especial. É, e, né, agora, em 2015, essa lei brasileira de inclusão, né? Além da Convenção da ONU, né, da Unesco, né, para o direito das pessoas com deficiência. Então, isso é altamente debatido, altamente, né, importante para o avanço, né, desse processo socioeducacional no Brasil e no mundo, né? No Brasil e no mundo. E aí a questão é o seguinte, né? É educação. E educação, ela é inegociável. Esse acesso é inegociável. E aí, quando a gente fala da Constituição novamente, para todos, é uma educação para todos, de acesso para todos. E isso não abre precedentes. Então, todos têm que estar incluídos nesse processo, principalmente as pessoas com deficiência. E aí você exatamente tem uma garantia de convívio, né? Essa garantia de convívio é fundamental nesse processo de evolução de ambas as partes, né?
As pessoas sem deficiência, né, elas vão perder o medo e o preconceito, vão aprimorar a sua diversidade, né? As pessoas com deficiência vão se sentir mais seguras, né? Vão se sentir fazendo parte da sociedade, vão poder alçar voos maiores, né? Porque ela é um ser humano, como nós, só que ela tem uma deficiência. E não é ela que tem que se adaptar à grade curricular. É a educação que tem que abrir oportunidades, né? Disponibilizar mecanismos para que todos possamos ter, né, uma educação harmônica e inclusiva. Ou seja, né, é preciso ter acesso ao mesmo currículo. Aqui já começa o processo de não exclusão. O currículo é o mesmo. A forma que pode ser debatida, né, e reestruturada para atender a todos, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. E aí, essa expectativa, né, ela tem que alcançar todos os alunos. Essas altas expectativas que a gente tem, isso não deve excluir, né, a pessoa com deficiência, né, de alçar voos maiores, universidades, mercado de trabalho. Então, o olhar, né, para a pessoa com deficiência, ela não deve ser com aquele olhar, né, pernicioso. Ela deve ser um olhar de que ali também nós devemos oportunizar possibilidades de que todos possamos ter, né, um acesso à educação, uma educação inclusiva, né? Evidentemente que, para se alçar esses voos maiores, né, a gente precisa exatamente avançar naquilo que a lei, né, avançou consideravelmente. Mas no dia a dia, né, a gente precisa propor, né, e estruturar e colocar de forma concreta isso na realidade. E aí uma coisa interessante, né, que muitas vezes quando a gente fala em acessibilidade, a gente fala, né, geralmente em rampa, né, calçada, e a gente esquece de um restante de barreiras que precisam ser rompidas, né, para todas as deficiências, das pessoas com deficiência. Não é só a questão da rampa, né, não é só a questão das calçadas desniveladas, é questão do transporte, questão da comunicação, né, tanto visual, questão tátil, né, a questão de audiodescrição, que se encaixa na questão tecnológica também. São sites que precisam ser aprimorados, aprimorados, aprimorados para pessoas com deficiência e, principalmente, as questões atitudinais, ou seja, as atitudes. Como que nós, desculpa, como que nós estamos nos comportando nesse contexto, né, nessas atitudes que nós temos perante a pessoa com deficiência. É preciso, evidentemente, romper com esses preconceitos, romper com essas predisposições contrárias à presença e à inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Essa visão de que uma pessoa com deficiência atrapalha o processo, né, de ensino, né, de pessoas que não têm deficiência, isso é altamente discriminatório. Nós precisamos romper com essas barreiras, todas as barreiras, né? Evidentemente, todas as barreiras, mas a das atitudes é fundamental. Ou seja, ninguém atrapalha ninguém. Pelo contrário, nós precisamos entender a diversidade humana, né, em todos os seus aspectos, sejam sociais, culturais, e em relação à deficiência. E isso não vai impedir ninguém, né, de alçar voos menores. Como falei anteriormente,
a questão do convívio é fundamental para que nós possamos quebrar preconceitos, quebrar barreiras e, evidentemente, avançar enquanto seres humanos nesse processo de viver em harmonia. E aí observe que a gente já avançou, como a gente vai ver, mas a gente precisa avançar muito mais. Estatisticamente falando, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, 15% da população mundial tem alguma deficiência. Mas observe que menos de 1% está matriculado no ensino médio local. Então, é preciso, né, uma junção entre Estado, sociedade, né, de um aprimoramento das políticas públicas, de conscientização, de importância dessas pessoas estarem inseridas na sociedade, na educação. Isso é fundamental para que a gente tenha avanço no desenvolvimento humano, cultural, para que um país avance dentro de tudo que preza a legislação, das conquistas históricas, das convenções históricas do ser humano e, principalmente, das vitórias, dos avanços, que deixou de ser aquela coisa médica, né? Aquela coisa metódica que a pessoa deficiente ela tem defeitos e não consegue alcançar ou avançar. Não. É preciso que a gente tenha políticas públicas que entendam que é preciso inserir, né? É preciso inclusão digital. E o Brasil, né, de uma forma interessante, os números mostram que a gente tem avançado muito. É evidente que precisamos avançar muito mais. Mas observe que houve um aumento de 88% em 10 anos, né, de 2003 a 2013, nas matrículas do ensino médio. No ensino superior, isso aumentou 83%. Só para você ter ideia, agora, em 2020, né, estudantes com alguma deficiência chegaram a 1.300.000, né, matriculados. Isso aumentou quase 35% em relação a 2016. Então, é importante e a gente fica, né, satisfeito quando a gente observa, evidentemente, uma, uma ascensão nesse processo, né? Mais pessoas com deficiências tendo acesso, ou sendo oportunizado a elas o acesso à educação. E aí que é a grande questão. Não basta só estar em sala de aula. Não basta só aumentar a estatística. Como que esse aluno deficiente é recebido em sala de aula, né? Essa é uma grande questão, e essa é uma questão importante, porque muitas vezes os avanços foram rápidos e o processo de recepção ainda caminha em passos muito lentos. Tendo esse introito, a gente propõe, né, duas ações relevantes, né, que é uma, trabalhar a formação dos professores, né, e dentro de, evidentemente, que nós temos uma gama gigante de possibilidades no trabalho de inclusão, né? E aí a gente vai pegar fazer um recorte específico na questão da acessibilidade cultural para a audiodescrição. Então, nós vamos trabalhar isso na formação dos professores e também potencializar isso para sensibilizar a escola como um todo. Porque a filósofa Dejanira Ribeiro, a filósofa brasileira Dejanira Ribeiro, ela fala muito do lugar de fala, né, do povo negro, da mulher, e que a gente nunca, né, como a gente não, quem não é, nunca vai poder estar ali, né? Nós não temos essa essência, nós não somos aquela pessoa. Assim como a pessoa com deficiência, só quem o tem sabe o que passa. A gente
só imagina, mas não tem essa percepção. Então, é possível a gente, com alguns mecanismos, né, trabalhar essa sensibilidade escolar para as pessoas com deficiência. E aí o nome do projeto que eu proponho é a Formação e Sensibilização Escolar, Inclusão pela Acessibilidade Cultural. Isso aí porque eu fiz um curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, um curso livre sobre acessibilidade em ambientes culturais, e aí eu não tinha a menor noção, porque a gente fica muito voltado, como eu falei, para a questão estrutural, né, de rampas, de acessibilidade estrutural, e alguma coisa, né, que avançou alguma coisa em relação a Libras, Braille, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi, na acessibilidade cultural, foi a audiodescrição, né? Trabalhar o audiovisual a partir da audiodescrição. Então, esse é o tema, né? Essa acessibilidade para o audiovisual, e nós faremos um recorte de 2 semanas. 2 semanas no ambiente escolar, né? Justamente trabalhando o ensino fundamental 2, o corpo docente também da escola, e a ideia é a gente exatamente qualificar a educação para acessibilidade cultural, né? Formar profissionais de educação para que eles entendam as possibilidades da acessibilidade cultural, fazendo integrar deficientes e pessoas não deficientes, colocando eles no mesmo universo. E aí você vai sensibilizar, né? Além de formar, você vai sensibilizar para novos olhares, né? E aqui a gente está trabalhando especificamente a audiodescrição para pessoas cegas, né? E a audiodescrição é um negócio fantástico, né? Então, a justificativa para a gente trabalhar a audiodescrição, pessoas com deficiência visual, é trabalhar essa pluralidade, essa diversidade, e a gente precisa entender que, para a gente avançar, nós precisamos oportunizar, né? Igualmente, com metodologias diferentes, para que nós possamos interagir, né? Então, a metodologia, né, é formar sobre acessibilidade cultural e aí trabalhar, né, o que é acessibilidade cultural, todas as suas gamas, e, como eu falei, um recorte, um aprofundamento sobre a audiodescrição, que é a ferramenta escolhida para o projeto. E a audiodescrição é algo fantástico. Por quê? O cego, ele acaba ouvindo, né, um show, ouvindo um filme. Mas vocês já pararam para pensar, por exemplo, no filme, quando fica uma cena muda, né? Tem alguém lá no computador, aí só passa a imagem do cara digitando, ou algum olhar sobre alguma coisa, ou num show, né? Só ouvir não é suficiente, é preciso sentir. E a audiodescrição é fantástico. Por exemplo, num show, o deficiente visual com alguém trabalhando a audiodescrição com ele, por exemplo, um pinozinho no ouvido e falando: o cantor está vestindo com essa roupa, o palco é nesse formato, com essas cores, com essas luzes, o baterista, os posicionamentos, a quantidade de pessoas vestidas de tal forma, o ambiente, você vai ambientalizar. E no filme, por exemplo, a nossa ideia é o seguinte: vamos colocar todos iguais. Vamos assistir a um filme dito normal e todos de olhos vendados. Professores e alunos sem deficiência. E aí a gente vai ver como que é diferente. Você só ouvir, você não sente a ambientação do filme. E aí a gente trabalha um filme, né, com audiodescrição, que é muito diferente, né? Você detalha, né? Por exemplo, alguém caminhando numa floresta pisa numa poça d'água, quem está vendo a floresta, né? Está ouvindo, está vendo, o cara pisou na poça. Numa audiodescrição seria o seguinte: andando por uma floresta com árvores grandes, verdes, robustas, de repente, tac,
a pessoa pisou numa poça d'água, numa, numa, numa estrutura de terra batida. Olha a diferença. Então, a audiodescrição sempre me chamou muita atenção e eu acho uma ferramenta fundamental para a gente trabalhar a inclusão, né? Quando a gente for trabalhar algum filme no ambiente escolar, né? Algum vídeo no ambiente escolar, para a gente ter esse cuidado, ou mesmo, né, quando chegar alguém para palestrar, né, como a pessoa está, como a pessoa é, a altura, a roupa, os detalhes, e isso é de suma importância, né, para que a pessoa se sinta ambientalizada, não só ouça, ela consiga entender o contexto. E aí, um processo avaliativo seria numa assembleia, né, a gente discutir essa experiência com todos da audiodescrição, como que se sentiram, né, aqueles, né, que não são deficientes e que acabaram participando desse projeto, para que ele se sinta, tenha a noção, a sensibilidade de como é. E aí, depois, uma redação sobre a experiência e a importância da acessibilidade cultural, tanto, né, para deficiente como para não deficiente, porque muitas vezes a pessoa com deficiência visual ela nunca assistiu a um filme de audiodescrição, né? E isso existe, tem aí, é só procurar. E aí nós, né, trouxemos várias referências para embasar o nosso projeto, que fala exatamente sobre essa questão importantíssima de que é a inclusão educacional. E aí a audiodescrição é uma ferramenta fundamental nesse processo de exatamente potencializar esse, esse ambiente harmônico que todos têm que fazer parte. Porque, como diz a Constituição, escola é dever do Estado, da família e para todos, sem restrição. Valeu.